um culto da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. Desde já nós damos as boas-vindas àqueles que têm participado conosco. O nosso muito obrigado àqueles que têm sido companheiros, companheiras, desde o início das nossas atividades online. Nosso muito obrigado. Nós desejamos que este culto seja mais um fator de alegria, de bênção e de glorificação ao Senhor. Então, nosso muito obrigado a todos aqueles que têm participado conosco. E nós, aproveitando a oportunidade, nós também pedimos a você que tem participado conosco que compartilhe esse culto. Compartilhe para um amigo, compartilhe para uma pessoa muito próxima a você, compartilhe para algum parente, uma pessoa que gostaria de ter um pouco de ouvir a palavra de Deus. Então nós pedimos a você que compartilhe esse culto. Além de participar do culto, nós também pedimos que você dê um like aí no nosso culto, aí embaixo. Você dê um like aí para que possa nos ajudar, nos ajude dando um like nesse culto. Nosso muito obrigado. Nós temos algumas comunicações, eu gostaria de fazê-las, principalmente voltadas para os membros da igreja. Em primeiro lugar, nós queremos comunicar à igreja que a igreja está em atividades. Nós temos nossos cultos presenciais, têm sido realizados normalmente pela manhã, aos domingos, às 9 horas da manhã. E nós temos, à noite, nós temos este culto que nós estamos apresentando, o culto online. Na terça-feira nós temos o culto de oração. Esse culto é realizado através de uma das mídias, através do Meet, e tem sido um fator de muitas bênçãos. Deus tem nos abençoado muito através daquele culto. E também nós lembramos que a congregação lá do Parque 120, nós estamos em cultos já presenciais, todos os domingos à noite, a partir das 6h30 ou 18h30, nós estamos realizando os nossos cultos. Então nós queremos convidar aqueles que moram na região da Aparecida, aqueles que moram na região do 120, aqueles que moram ali no Editor, no Jardim São João, que moram naquela região. Eu gostaria de convidá-los para participar conosco do nosso culto, que são realizados presencialmente todos os domingos, a partir das 18h30. Será um prazer recebê-lo lá. A gente vai ficar bastante feliz com a sua presença. O nosso muito obrigado mesmo. Irmãos, nós queremos também parabenizar os aniversariantes da semana. Durante esta semana, foi uma semana muito abençoada. Deus tem abençoado muitíssimo a sua igreja. E vários irmãos estão completando mais um ano de existência. Nós queremos destacar, fazer o destaque de alguns irmãos que nós temos conhecimento do seu aniversário, né? Nós temos, esta semana, nós temos no dia 20, que caiu domingo, nós temos o Leandro, nós queremos parabenizá-lo, Deus abençoe. Dia 23, nós tivemos a Letícia Rodrigues de Oliveira, também nós queremos agradecer a Deus pela vida dela. E no dia 27, no dia de ontem, o Márcio Otacílio, o Márcio completou mais um ano de existência e ele tem outro motivo para se alegrar, né, Márcio? Parabéns 2 vezes, né? Que Deus te abençoe, viu? Foi muito bom mesmo. Que Deus abençoe. E na próxima semana nós teremos mais alguns aniversariantes. Então nós queremos agradecer a Deus pelas vidas dos nossos aniversariantes. Nós vamos orar por eles. Também nós temos alguns pedidos de oração. A irmã Máxima continua aguardando o momento para fazer a sua cirurgia, ser submetida a uma cirurgia, como também seu esposo. Seu esposo é um caso bem delicado, né? A cirurgia que estava marcada agora para esses dias foi transferido, né? E é uma cirurgia com bastante urgência, mas foi adiada e a irmã Máxima então pede as orações da igreja. A Elisânia está se recuperando da cirurgia, graças a Deus está tudo correndo bem. E nós temos outros, né? Nós estamos bastante enfermos. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem, né, através lá da lista de oração,
aqueles que estão enfermos e orassem por eles, certo? O Leonardo, ele viajou, nós imaginamos que ele deve voltar hoje, durante a semana, sexta-feira ele viajou e deve voltar hoje, então a gente está pedindo aí as orações em favor do Leonardo, viu? Vamos orar ao nosso Deus, nosso Pai, que está nos céus. Nós glorificamos, exaltamos o teu santo e bendito nome, ó Deus. O Senhor tem sido muito bom para conosco, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem abençoado a sua igreja, o Senhor tem abençoado o seu povo. E, ó Deus, nós glorificamos ao Senhor, ó Deus, exaltamos teu nome, ó Deus, e declaramos que não há outro Deus além de nós, além de ti, ó Deus. Um Deus que nos abençoe. Glória, glória, glória ao Senhor. Pai bendito, colocamos em tuas mãos, ó Deus, as vidas daqueles que estão enfermos, ó Pai. Eu quero lembrar, ó Deus, daqueles 2 irmãos, ó Deus, que estão passando por momentos extremamente delicadíssimos, ó Deus. Eu te peço, ó Deus, pela vida da Máxima, ó Deus, pela vida de seu esposo, ó Pai bendito, por aqueles pedidos que foram apresentados, ó Pai, na terça-feira, de pessoas enfermas, ó Pai, aqueles que estão em tratamentos, ó Deus, lembramos, ó Deus bendito, da Fernandinha, cuide dela, ó Deus, abençoe, ó Deus, aquela vida e abençoe, ó Deus, aquele coração. Ó Pai, eu te peço também, ó Deus, pela tua igreja, pelo teu povo, ó Deus, estamos, ó Deus, saindo, ó Deus, da pandemia, ó Pai, e eu te peço, ó Deus, uma bênção muito especial, ó Deus, para o Gerson, ó Deus, irmão Gerson que está internado, ó Deus, e deve passar, ó Deus, por um procedimento, ó Deus, por uma cirurgia, ó Deus. Abençoe, ó Pai, a sua vida. Cuide dele, ó Pai. Tu és o médico dos médicos, tu tens, ó Deus, sustentado aquela vida. Abençoe a Cristina, ó Deus. Tudo isso, ó Pai, nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, nós vamos meditar na palavra do nosso Deus, lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Há um texto que eu gostaria de chamar a atenção de todos que estão ouvindo a nossa voz, participando desse culto, como também gostaria de que esse texto ele servisse de meditação para a palavra do nosso Deus, para a nossa meditação na palavra do nosso Deus. Esse texto é um texto que está lá no capítulo 43, como eu havia dito, a partir do versículo de número 18. Diz assim: não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Não percebestes ainda, porém um caminho deserto e rios no ermo. Que Deus abençoe a sua palavra lida aos nossos corações. O profeta Isaías está passando por uma experiência muito profunda. A esta altura, o profeta Isaías está trazendo uma mensagem de Deus para o povo. Esse povo que havia desobedecido, esse povo que havia feito escolhas, esse povo que resolve, num determinado momento, que não precisam mais de Deus e resolvem seguir os seus próprios caminhos. E as consequências dessas decisões tomadas pelo povo de Israel foram decisões dramáticas e decisões que trouxeram muitas marcas de sofrimento para o povo de Israel. O relacionamento do povo de Israel com Deus tornou-se um relacionamento extremamente atribulado, marcado pelas profundas desobediências e pelas mais variadas rebeldias, algumas delas muito marcantes, outras trouxeram muito sofrimento para aquele povo. E Deus, na sua infinita misericórdia, Deus que sabe e conhece o nosso futuro, Deus procurou de várias maneiras evitar o sofrimento do povo de Israel. Mas para isso Deus utilizou a figura, a personalidade do profeta Isaías. O profeta Isaías era o profeta que circulava na corte. Era um profeta das elites, porque ele era da elite. Então isso facilitava seu entrar e sair na casa do rei, no palácio. Estava muito envolvidos nos negócios do rei, nos negócios do reino de Israel. E esse está envolvido nas decisões, nos negócios do reino de Israel, não foram obstáculos para que o profeta Isaías profetizasse exatamente aquilo que Deus havia determinado para ele. E em função das suas palavras, das suas profecias, que desagradavam muito os reis, o profeta Isaías teve um fim trágico. A tradição coloca que o profeta Isaías foi cerrado ao meio. Mas diante de todos aqueles acontecimentos, até parte do livro do profeta Isaías, há uma parte do livro do profeta Isaías, a primeira parte, Deus vem tratando o povo, enviando o profeta Isaías para profetizar as consequências de seus pecados. Deus repreende o povo, e algumas repreensões são repreensões extremamente duras. Deus usa uma linguagem muito pesada para o que iria acontecer com o povo, para o que iria acontecer e que estava acontecendo com o povo. E mesmo nessa linguagem, uma linguagem muito pesada, uma linguagem muito dura, uma linguagem muito crua, este povo
mesmo ouvindo Deus falando daquela maneira, aquele povo não se arrepende, o povo não volta. O povo continua na sua marcha para a destruição, na sua marcha para a fragmentação, na sua marcha para o exílio. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Deus continua falando àquele povo. E a partir de um determinado capítulo, Deus começa a tratar esse povo de uma outra forma. Deus começa a acolher esse povo. Deus começa a incluir esse povo. Deus traz esse povo para o seu aconchego. Deus trata esse povo de uma maneira muito especial. Deus trata esse povo como se fosse filho. Como se fizesse parte de uma família e um pai que acolhe o filho com muito carinho. Um pai que se preocupa profundamente com o filho. É esta relação que Deus está tendo com o povo de Israel, com aquele povo profundamente rebelde. E aí no capítulo 43 nós temos mais episódios que demonstram quanto Deus é acolhedor, o quanto Deus ama aquele povo, o quanto Deus também nos ama. O capítulo 53 é o capítulo que vai tratar, o 43 digo, é o capítulo que vai tratar deste assunto. Não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. É o que Deus está falando àquele povo. E o que nós temos que considerar nesse texto, uma das primeiras considerações que nós queremos trazer para a nossa meditação, é que repensar a partir da visão de Deus. Deus chama aquele povo para que aquele povo venha a repensar o seu relacionamento com Deus e como Deus se relaciona com aquele povo a partir da visão de Deus. E veja bem o que diz o versículo de número 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és o meu. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Deus Salvador. Por teu resgate dei o Egito, e em teu lugar a Etiópia e Seba. Visto que foste precioso aos meus olhos, e és digno de honra, eu te amo. E darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Repensar a partir de Deus, a partir da visão de Deus. Estamos chegando ao final, se assim podemos dizer, estamos chegando ao final de um dos momentos mais difíceis para todos nós. Eu imagino que durante todo esse período de crente, essa geração, a minha geração, e essa geração mais nova nunca passou por um momento tão angustiante, por um momento tão difícil quanto nós passamos esse período chamado período da pandemia. Foram quase 2 anos. Estamos há quase 2 anos vivendo esta agonia. Períodos que trouxe muitas mortes. No meio evangélico, se há grupos que tiveram muitas mortes, onde morreram mais gentes, nós destacamos alguns grupos. O primeiro grupo foi o grupo daqueles que trabalham na saúde. Muitas vidas foram, muitas famílias perderam entes queridos, muitas famílias foram abaladas, algumas famílias
ainda não se recuperaram, e até mesmo profissionais da área de saúde ficaram com sequelas da Covid e algumas sequelas que marcam e marcaram profundamente as vidas desses profissionais. O segundo grupo que nós tivemos um contingente de morte muito representativa foram os evangélicos. Claro que nós não queremos fazer estatística agora porque nós temos medo. As nossas preocupações no período da pandemia não foram preocupações, na grande parte das igrejas, não foram preocupações com a vida. As preocupações foram outras, que eu nem gostaria de citá-las neste momento. Mas foram preocupações que nada tinha a ver com o reino de Deus e que nada tinha com o valor da vida. E isso levou o grupo evangélico a ser o segundo grupo com o maior número de mortes. Não há dúvida quanto a isso. Eu imagino que daqui a alguns anos serão feitas as estatísticas e, sem sombra de dúvida, nós ocuparemos primeiro ou segundo lugar. Isso trouxe muitas mágoas. Isso trouxe muito sofrimento para o nosso povo. Porque foram famílias praticamente dilaceradas. Famílias que praticamente perderam pessoas queridíssimas. Pessoas do relacionamento. Eu me lembro que eu perdi muita gente querida mesmo, muita gente. Lares ficaram esfacenados, famílias que ficaram desamparadas, esposos que perderam esposas, esposas que perderam esposos, filhos que perderam pais. Esse período foi um período marcado de muitas tragédias, de muitas dores. Além de tudo, também nós temos que considerar que foi um período em que nós tivemos dores emocionais. O emocional de muita gente ficou abalado e continua abalado. Há muitas pessoas fazendo tratamentos psicológicos, tratamentos com psiquiatras. Há outras que, como não têm acesso a esse tipo de tratamento, têm procurado tratamento alternativos e até mesmo famílias ainda não se reencontraram na sua normalidade emocionais pelo fato de não terem as condições necessárias. Outros perderam empregos. E sem sombra de dúvida, essa década, uma década marcadas por profundas experiências, e as experiências que passamos foram experiências muito profundas. Experiências que hão de marcar muitas vidas durante muitos e muito tempo. Aqueles que essas experiências jamais sairão de suas mentes. Há outros que terão que lutar até o final de suas vidas com essas experiências profundamente amargas. Experiência de perdas. Experiência de descida. Experiências que, por certo, vão trazer muitas e muitas dores para o resto da existência de muita gente. E durante esse período de pandemia, além das dores físicas, além das dores emocionais, também outros tipos de dores alcançaram o povo de Deus. As incompreensões, as intolerâncias,
Pessoas que, durante aquele período em que nós estávamos vivendo, período no auge da pandemia, as pessoas exigiam sacrifícios de outros. E quando os seus pedidos não eram atendidos, era muito comum as pessoas voltarem-se para aqueles a quem pediu ajuda, com palavras extremamente agressivas, com desqualificação. Quantos de nós não fomos desqualificados porque não abrimos o nosso santuário durante a pandemia? Quantos impropérios nós tivemos que ouvir? Quantas incompreensões? E o mais interessante disso tudo é que eu estou falando não em compreensões de povo lá de fora, mas eu estou falando do povo de Deus. Igrejas que durante o período da pandemia funcionaram praticamente durante todo o período e passaram a desqualificar aqueles crentes e aquelas igrejas que não estiveram envolvidos. Estiveram fazendo uma outra forma de culto, uma outra opção. E essas igrejas que não estiveram dentro daquele modelito de presencial, de pela manhã, à noite, quarta-feira ou terça-feira, essas igrejas foram desqualificadas, muitas delas foram desqualificadas. E alguns membros de igrejas foram tão duros, foram tão cruéis, foram tão insensíveis com o psicológico dos outros que deixaram marcas profundas. E algumas dessas marcas se transformaram em cicatrizes que, ao longo do tempo, terão dificuldades de cicatrizarem. Então foi um período muito duro, um período muito difícil. Um período em que, enquanto alguns buscavam a palavra de Deus, buscavam a resposta na palavra de Deus, outros buscavam respostas em pseudos líderes, principalmente aqueles que nós chamamos de mercadores da fé. Esses foram os homens que ditaram o comportamento da igreja, a maior parte da igreja brasileira. E por isso a igreja brasileira, na sua maior parte, está envolvida em lamaçais que muitos prejuízos trarão à pregação do reino de Deus. Eu me lembro de um desses grandes pregadores midiáticos, que dizia que no início da Covid emitiu opiniões como se fosse médico, e ele disse que o corpo do brasileiro, a vida do brasileiro, tiraria esse vírus de letra. Ele alegava que o corpo do brasileiro, ele estaria preparado. E ele fez esse tipo de observação em várias vezes, convocando o povo da sua igreja e convocando as igrejas para que elas tivessem seus cultos normais, mesmo no auge da pandemia. Aqui na minha cidade de Francisco Morato, eu me lembro que no auge da pandemia, nós perdemos muitos e muitos crentes, as igrejas funcionando. E aqueles crentes eram contaminados e vinham para casa e contaminavam os seus idosos. E nós tivemos muita gente que partiu para a eternidade. Tivemos perdas irreparáveis, perdas muito grandes em função disso.
Foi um período muito duro para a igreja, foi um período muito difícil para cada um de nós, tem sido um período muito marcante, um período muito doloroso para cada um de nós. Mas durante todo esse período, o que nós tínhamos que fazer? Nós tínhamos que buscar ao Senhor, nós tínhamos que adorar ao Senhor, nós tínhamos que confiar no Senhor. Confiar no Senhor, adorá-lo na beleza da sua santidade, exaltá-lo, glorificá-lo por tudo aquilo que ele tinha feito conosco. E procurar ter um relacionamento muito profundo e muito íntimo com Deus. Deus nos deu esta oportunidade. Naqueles momentos de grande pandemia, Deus estava nos oferecendo esta oportunidade de um relacionamento que poderia aos poucos amadurecer, e poderia aos poucos também nos colocar muito mais perto de Deus, para que nós pudéssemos entender qual era a vontade de Deus, o que Deus estava pretendendo, o que Deus queria para cada um de nós. Mas isso, na maior parte das vezes, não foi possível pela nossa estreiteza, pela estreiteza da nossa visão, pela estreiteza da nossa vida, pela estreiteza da leitura da palavra de Deus, da compreensão da palavra de Deus. E o passado para nós tornou-se um marco muito difícil, profundamente doloroso, e que ainda vai deixar marcas profundas nas vidas de todos nós. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, agora através do profeta Isaías, ele nos traz essa advertência. Vamos repensar a vida, vamos repensar a partir da visão de Deus. E quando a gente fala repensar a partir da visão de Deus, nós temos que voltar exatamente para a Bíblia, a palavra de Deus. Porque é a Bíblia que vai mostrar como Deus pensa, qual é a visão de Deus a respeito das coisas que nós vivemos, a respeito das nossas vidas, a respeito das nossas experiências. Nós temos que repensar sim, repensar, mas a partir da visão de Deus. E qual é a visão de Deus? A visão de Deus está na Bíblia, a palavra de Deus, e particularmente, para o nosso caso, nós temos aqui o profeta Isaías, capítulo 43, do versículo 1 até o versículo de número 4. O que Deus diz para nós? Olha o que Deus está dizendo para nós. A primeira coisa que Deus está mostrando aí é que Deus chamou a cada um de nós. No versículo número 1 ele disse: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Deus conhece cada um de nós. A igreja de Jesus Cristo, ela é o novo Israel de Deus. A igreja de Jesus Cristo é formada pelos crentes, é formada pelos salvos, que estão presentes nas várias partes do mundo, há milhares. E Deus conhece cada um de nós, Deus nos conhece pelo nosso nome, Ele nos chama pelo nosso nome. Ele diz que nós somos dele. Olha o que diz o final do versículo 1, tu és meu, nós somos do Senhor. Versículo número 2, quando passarem pelas águas, serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergerão, quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Graças a Deus que estamos chegando do outro lado, que vencemos essa pandemia, mas isso não é graça nossa, isso é bondade de Deus. Deus permitiu, Deus nos acompanhou, Deus esteve conosco. E Deus nos abençoou naquelas experiências dramáticas, aquelas experiências trágicas, aquelas experiências que deixaram marcas profundas nos corações. Deus tem nos abençoado. E ele diz no versículo 3, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, por teu resgate dei o Egito e em teu lugar a Etiópia e Seba. Deus é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador, como diz o versículo 3. Pelo nosso resgate, ele ofereceu o sangue precioso de Jesus Cristo.
O apóstolo Pedro diz, porque não foste comprado nem por ouro, nem por prata, nem por pedras preciosas, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. O que nos resgatou foi o próprio Deus através de Jesus. O próprio Deus nos resgatou. A segunda coisa que nós queremos ver, o segundo momento importante, a razão da nossa existência como igreja. Para que nós existimos? A Bíblia diz que nós existimos para a glória de Deus. Olha o que está escrito aqui no versículo 7 do capítulo 43. E todo aquele que é chamado pelo meu nome e que foi criado para quê? Diz o texto sagrado, foi criado para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. Todos nós somos criados para a glória de Deus. Fomos formados por Deus para isso. Nós não fomos formados para manifestar as nossas performances. Nós não fomos formados para irmos simplesmente a um santuário e ali prestarmos culto. Nós não fomos formados simplesmente para que nós pudéssemos ir para os santuários e cantar, louvar, glorificar a Deus. Deus disse, o texto da palavra de Deus está dizendo, que Deus nos chamou para o seu louvor, Deus nos chamou para a sua glória. Você existe para a glória de Deus, eu existo para a glória de Deus. E quando nós não fazemos isso, algo profundamente errado está acontecendo nas nossas vidas. Olha o que diz Jesus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso é João falando sobre Jesus. Então nós somos criados para Jesus, nós somos criados por intermédio dele. E aí a Bíblia diz que sem ele, sem Jesus, nada do que foi feito existe, principalmente nós, os seres humanos. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, tudo foi criado por Jesus e foi criado para a sua honra e para a sua glória. Então, a razão da existência da igreja neste mundo é a glória de Deus. A igreja, ela foi criada para a glória de Deus. Consequentemente, nós somos criados para a glória de Deus. O ser humano foi criado para a glória de Deus. Para isso que o ser humano foi criado. Durante esse período da pandemia, nós tivemos as durezas dos embates da Covid-19. Mas essas durezas, esses embates, eles não foram suficientes, eles não foram capazes. Capazes de quê? Eles não foram capazes de esfriar o amor de Deus para conosco. Versículo número 8 diz, fazer o povo sair, o povo que tem olhos, mas não consegue enxergar. Os que têm ouvidos, mas não perderam a capacidade de escutar. Então, os nossos olhares, eles ficaram profundamente, de muitos de nós ficaram profundamente limitados nesse período que nós estamos chegando ao final, se assim podemos dizer, esse período da pandemia. Se não tivermos aí mais uma onda, nós podemos dizer que nós estamos chegando ao final. Mas durante o período que nós estávamos lá, durante o período em que nós estávamos passando, no auge da pandemia, muitos de nós não tínhamos as condições necessárias para abrir os nossos olhos e para enxergar, como diz o versículo número 8. Porque nós estávamos cegos nas nossas emoções, nós estávamos cegos nas nossas visões, nós estávamos cegos na maneira de ver o mundo, e mais do que isso, nós estávamos cegos no nosso relacionamento com o nosso Deus. Durante o período da pandemia, muitos de nós fomos tentados e muitas das vezes o nosso relacionamento com Deus foi mais um relacionamento de utilitário. Utilizamos Deus para nossas curas, tentamos utilizar Deus para resolver
as nossas angústias. Tentamos trazer Deus para o nosso meio, para que Deus pudesse nos guardar, para que Deus pudesse nos proteger. E essas visões, essas visões que nós chamamos visões pragmáticas, essas visões, elas impediram que os nossos olhos pudessem ver o Senhor, pudessem enxergar o Senhor. Versículo 8 diz: fazei isto, sair o povo que tem olhos, mas não consegue enxergar. E os que têm ouvidos, mas perderam a capacidade de escutar. Escutar a Deus, escutar a sua palavra, meditar na sua palavra, escutar o sofrimento do outro, escutar a angústia do outro, escutar a dificuldade do outro. E muitos de nós tivemos os nossos olhos vedados, e além dos nossos olhos vedados, também nós tivemos a capacidade de ouvir. Essa capacidade ficou extremamente comprometida pelas nossas preocupações imediatas, pelos nossos desejos de resolver problemas imediatos. E mais do que isso, perdemos muitas das vezes, durante essa trajetória, nós perdemos muitas das vezes a capacidade, da capacidade de enxergar, a capacidade de ouvir, porque nós ficamos muito restritos ao nosso mundinho, aos nossos probleminhas, os problemas das nossas famílias, os problemas nossos, e nos esquecemos que o mundo é muito mais amplo, e de que existe um Deus. Esse Deus deve ser adorado, esse Deus deve ser exaltado, esse Deus deve ser glorificado, porque nós fomos criados para a sua glória, e nós não fomos criados simplesmente para o nosso bem-estar, simplesmente para que nós pudéssemos ter, para que nós pudéssemos usufruir, para que nós pudéssemos gozar. Não foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para a glória de Deus. E todo o sofrimento, aqueles momentos difíceis, eles não permitiram, e muitas das vezes, que nós enxergássemos, que nós escutássemos. É o que diz o profeta Isaías, Deus falando através do profeta Isaías. As durezas dos embates deixaram marcas profundas. Como eu disse anteriormente, as marcas vão prevalecer. Há muitos de nós que vamos levar marcas profundas desses momentos até o final das nossas vidas. Muitos foram abalados psicologicamente, muitos não tiveram dificuldades, muitos ficaram solitários, e a solidão fez muito mal. Outros ficaram tão presos à preocupação de ser contaminado, de ser infectado, o que é justo. E essas preocupações tiraram toda a capacidade de conversar, de falar, de orar. Mas uma espiritualidade madura, uma espiritualidade sadia. Muitos de nós, parte da igreja de Jesus Cristo, a igreja brasileira, tornou-se uma igreja doente. Muitos de nós adoecemos, perdemos a visão, perdemos a capacidade de ouvir, perdemos a capacidade de escutar, diz o profeta Isaías. Isso por causa das durezas, dos embates que deixaram marcas profundas. A sombra da morte esteve muito próximo de nós. Olha o que diz o salmista diz lá no Salmo 116, versículo 13, os laços de morte me envolveram, e surpreendido pelas tribulações do inferno, encontrava-se em profunda angústia e tristeza. É isso que estava acontecendo em nossas experiências. Nós estávamos tão preocupados, tão envolvidos, dentro dessas preocupações da morte, preocupações da enfermidade, a preocupação de sermos infectados. Isso tudo esteve presente em nossas vidas, e diz o salmista, encontrava-me em profunda angústia e tristeza. Muitos de nós
E eu não estou longe disso, não estou fora disso. Muitos de nós, em muitos momentos, passamos por profundas angústias e tristezas. Tristezas de perdas, tristezas de separações, tristezas de ver pessoas queridas sofrendo nos hospitais, pessoas que iam. Isso tudo, por certo, abalou as nossas vidas. O passado não foi a nossa prisão. O passado não deve ser a nossa prisão, diz o profeta Isaías, no versículo de número 18. E aí no versículo de número 19, o profeta Isaías diz: eis que realizo uma obra nova, que está para acontecer. Não recebestes ainda, porém um caminho no deserto e rios no ermo. Esse nosso Deus é um Deus que sempre está pronto a nos renovar. É um Deus que está pronto, sempre pronto a manter um relacionamento com Deus, um relacionamento com Ele, que traz profundas alegrias e, além disso, traz experiências marcantes, experiências profundamente gratificantes na nossa vida. As crueldades do passado não foram suficientes para nos desanimar. Graças a Deus que durante todo esse período, quase 2 anos, nós passamos para a Covid. Esses momentos, eles não foram suficientes para nos desanimar. E nós estamos extremamente felizes quando nós reiniciamos as nossas atividades presenciais. Ao chegarmos naquele santuário, olhando para os irmãos, olhando para cada olhar, olhando para cada fisionomia, olhando para cada rosto, embora cobertos pelas máscaras. Os olhos, as fisionomias dos irmãos brilhavam de alegria. Por quê? Porque as crueldades que aconteceram nesse período, as crueldades que aconteceram no período da pandemia, elas não foram suficientes para nos desanimar. Relembra o teu passado para mim, diz o Senhor. Vamos discutir a tua causa. Apresente as tuas razões e motivos para que eu possa te justificar. É Deus que está falando, através do profeta Isaías. Portanto, que Deus, na sua infinita misericórdia, Deus abençoe todos nós, e que o passado não possa ser a nossa sepultura, que o passado não seja a nossa prisão, que o passado não seja o nosso algoz, que tudo aquilo que aconteceu no passado, nós possamos fazer aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz. Lançai sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Lançai sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Evidentemente que muitos de nós sofremos, muitos de nós ficamos marcados, mas mesmo tudo isso não foi suficiente para que nós viéssemos a desanimar. Portanto, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, e que os irmãos daqui para frente, os irmãos não tenham motivos para se prender ao passado. Mas vamos olhar para frente, vamos olhar para Jesus, vamos olhar para aquele que é autor e consumador da nossa fé. Porque nós fomos criados para a glória dele. Ele nos criou, porque antes de tudo, ele nos amou. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Amém. Amém.
Chegamos ao final de mais um culto de louvor a Deus. A nossa gratidão a todos aqueles que participaram de forma direta ou indireta dos nossos cultos. Nosso muito obrigado e queremos convidá-los para que estejam conosco no próximo domingo, neste mesmo horário, a partir das 18h30. Será um grande prazer, uma alegria imensa tê-los conosco, participando de mais um culto. E ao mesmo tempo, nós também queremos lembrar que ore por nós. Ore pela igreja, ore por cada um de nós e vamos pedir a Deus que Deus nos dê uma semana de lutas, mas também uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, uma semana na presença dEle e uma semana de glorificação. Vamos exaltar, glorificar o nosso Deus, mais uma semana que Ele nos concede. Nosso muito obrigado, até breve.